Oi, eu sou o Ludson e estou aqui hoje trazendo para vocês mais uma resenha de livro. Desta vez, um livro chamado Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. Foi um livro que eu peguei emprestado com meu amigo, que mora aqui na mesma casa que a minha, o Erickson. Aproveito para mandar um abraço para ele. Foi uma indicação dele que eu particularmente gostei bastante. E como é um livro de ficção, eu acho que não faz muito sentido fazer uma análise, né, uma resenha tratando especificamente dos acontecimentos históricos do livro, do enredo, né, trazendo spoilers sobre a história e sobre outros aspectos nesse sentido, né, porque pode estragar a experiência de outra pessoa que também possa querer ler esse livro depois. Então a minha ideia mesmo é trazer uma ideia a minha ideia é trazer uma análise básica, rápida, sobre as minhas impressões que eu tive ao consumir esta obra, ao ler esse livro, que pelo que eu pude perceber está nas primeiras colocações aí, né, de livros mais lidos no campo da ficção. Então, basicamente, Torto Arado é uma história de duas meninas, né? Acompanha a história de duas garotas na infância, adolescência e na fase adulta, que se passa no sertão do Brasil, especificamente na Chapada Diamantina, na Bahia. E a história, então, conta sobre a vida dessas duas mulheres, as suas famílias, os seus parceiros, filhos, né, parentes, amigos e toda a comunidade local que vive naquela região, uma região com uma seca muito forte e ao mesmo tempo também com períodos de cheia, de chuva muito intensa, enfim, um local marcado pelos extremos, pela pobreza e por várias outras questões que afetam a vida diária dessas duas mulheres, né, e de suas famílias e da sua comunidade. Então é um livro assim que tem uma história muito, muito bacana, que a história começa quando acontece um evento, um acidente, um trauma, né, com essas duas mulheres, com a Belonísia e a Bibiana. E esse evento, de certa maneira, marca a vida dessas duas mulheres, conecta essas duas mulheres, né, de uma maneira mais forte, afetiva, cria um laço entre elas e que mesmo que depois ao longo da história elas de certa maneira trilham caminhos diferentes, esse laço que foi criado na infância, né, depois deste acontecimento, cria ali uma forte dependência, uma forte relação entre elas, né, que vai acompanhá-las ao longo de toda a história. E é um livro que se passa num momento que não é dito exatamente qual ano, né, qual período, mas é um período que se passa basicamente após a abolição dos escravos, né, do período escravagista no Brasil, mas não exatamente quando. Mas isso marca e demarca claramente a história deste povo, né, destas duas mulheres, porque elas vivem em uma condição praticamente análoga à escravidão. Elas não têm direitos, elas não têm direito à terra, elas não têm direito à moradia adequada, elas não têm direito a um salário, enfim, elas não têm direitos básicos, né? Elas plantam, trabalham para simplesmente sobreviver, ter o seu alimento no dia a dia, justamente porque existem ali um fazendeiro branco, né, latifundiário, que controla aquela fazenda onde elas vivem, controla a região, entre outros fazendeiros também, que impede com que essas pessoas tenham a sua dignidade, tenham a sua liberdade, tenham a sua capacidade de construir as suas vidas, de construir o seu patrimônio, né? Então elas vivem cerceadas, né, com a sua liberdade cerceada, em frente a essa exploração que acontece naquele local. Isso é o palco para vários e vários acontecimentos ao longo da vida dessas duas mulheres e de suas famílias, né? Então, é um livro que te prende bastante, que faz você se ter uma solidariedade muito grande com elas, com as suas lutas, né? Com os personagens que aqui lutam para sobreviver, lutam para resistir frente a essa exploração, frente a essa constante retirada de direitos, né? Então é um livro que te
coloca no lugar das personagens e dos personagens para estar ali junto resistindo, estar ali junto tentando sobreviver frente a tantas dificuldades que os personagens desta história enfrentam. Então é um livro assim que passa por questões de raça, por questão de classe, pela violência contra a mulher, pelo sistema patriarcal que controla o corpo das mulheres. Enfim, passa por diversas questões aí que a gente pode trazer para os dias atuais, para exploração, seja no campo ou seja na cidade. Enfim, a gente consegue fazer essa conexão do que acontece nesse povoado pequeno aqui, com essas duas irmãs, com o que acontece na cidade, com o que acontece em várias regiões hoje no Brasil. Hoje no Brasil, por exemplo, existem várias famílias e várias pessoas que vivem em situação análoga à escravidão na Bahia, no Brasil, e em Minas Gerais, São Paulo e várias regiões, em especial no Nordeste, por exemplo, demonstrando que a ficção tratada nesse livro ela ainda, de certa maneira, existe, né, em vários cantos do Brasil, que demonstra como que a gente vive num sistema profundamente desigual, vive num sistema que explora, vive num sistema que não dá direitos, que não dá liberdade, que retira direitos o tempo todo. Então, se esse livro tem uma mensagem para trazer, é a mensagem de resistência. Resistir contra a exploração, resistir, lutar por emancipação, por liberdade, por direito à terra, por direito ao que é nosso, por direito, né? Então, isso é muito importante. Ler esse livro, tirar essa mensagem de resistência é muito essencial. A gente está numa situação hoje no Brasil, né, que a nossa vida está sendo influenciada diretamente por tomada de decisão de algumas poucas pessoas que são poderosas, que são de uma classe social específica na sociedade, né, que continua retirando nossos direitos, continua explorando, continua precarizando a vida do trabalhador, seja na cidade ou seja na zona rural. E de certa maneira a gente está aqui para resistir e está aqui para a gente se conscientizar sobre qual lado a gente está nessa dinâmica, né, de exploração, nessa dinâmica de luta de classes. Então é um livro que nos ajuda a criar uma consciência, a fortalecer a nossa consciência sobre a nossa luta de classes, sobre a luta contra a violência contra a mulher, sobre a luta contra o racismo, sobre diversas lutas que atravessam, que perpassam a nossa vivência, independentemente se a gente faz parte de um grupo social privilegiado, eu como, por exemplo, homem, branco e hétero, faço parte de um grupo que sofre pouquíssimas opressões, explorações em relação a outros grupos, mas a gente tem que estar aqui, independentemente da nossa classe, do nosso grupo, tentando ter uma consciência da importância de lutar, de ter solidariedade com os nossos próximos, né, com os nossos irmãos, para a gente tentar ter uma vida mais digna, uma vida com direitos, né? Então, trazer essa história aqui do Torto Arado, lá do sertão da Bahia, para a nossa realidade, o dia a dia, é uma conexão que eu acho muito importante para quem lê esse livro, tá? Então, acho que é basicamente isso. Resumindo, eu gostei demais do livro, acho que é uma leitura muito necessária para quem gosta de literatura, para quem gosta deste tema. É uma leitura muito fluida, muito poética, muito bem escrita, com personagens femininas muito fortes, resistentes, que te inspiram bastante. Então, recomendo bastante a leitura e é isso. Muito obrigado.